Boa noite a todos. Hoje é 21 de setembro de 2020. Essa é a página do Espírito, do Centro Espírita Pioneiro da Luz, da cidade de Piratuba. Gostaria de convocar a todas as pessoas que elevem agora seu pensamento para que possamos iniciar a nossa reunião de hoje, o nosso encontro de hoje, com uma oração. Fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso espírito. Busquemos a conexão com o alto, com os nossos mentores, com o Cristo, para que o nosso entendimento seja dilatado, para que a nossa compreensão seja franca, que nós possamos nos conectar devidamente com as lições que o Espiritismo traz para nós hoje e que nós possamos utilizá-la em nossas vidas, em nosso aperfeiçoamento e em nossa evolução, e que possamos nos tornar dóceis à presença do Cristo e dos seus trabalhadores, para que possamos merecer deles a atenção e o carinho que os bons filhos sempre recebem. Que assim seja. Para essa noite, sem querer gastar o assunto, vamos falar sobre obsessão. Vamos tentar traçar algumas linhas, alguns pensamentos sobre esse assunto que diz respeito a todos nós, enquanto criaturas encarnadas nesse planeta de provas e expiações. A inspiração veio do livro Intercâmbio Mediúnico, psicografado por Divaldo Franco e inspirado pelo espírito João Cleofas, na página 19. Todas as criaturas encarnadas são herdeiras de seu próprio passado. Esparramamos, quando chegamos na Terra, todas as nossas tendências, vícios, virtudes, condicionamentos e avanços que já acumulamos em nosso tecido espiritual. Todos nós, vivenciando a nossa vida de encarnados, herdamos de nós mesmos o passado que tivemos. Quando nós encarnamos na Terra, trazemos as nossas tendências, facilmente encontramos ou reencontramos os vícios que talvez tenhamos tido. Possivelmente já começamos a manifestar as virtudes que já conseguimos desenvolver e ampliar, os nossos condicionamentos e avanços. Todos nós trazemos em nós aquilo que somos, aquilo que já conseguimos trabalhar. E isso, quando chegamos na Terra, gradativamente, conforme vamos crescendo, conforme vamos envelhecendo, conforme vamos convivendo, nós vamos colocando para fora todo esse nosso potencial. Ao encarnar, o ser não se modifica de pronto, avançando automaticamente nos setores onde deve agir na nova vida. Então, quando reencarnamos, os avanços que precisamos, os trabalhos que devemos realizar, as lições que devemos aprender e assimilar, elas não são de pronto, não é uma coisa automática. É necessário encontrarmos essas coisas e vivenciarmos diariamente esses aspectos, até que eles se alterem em nós ou despertem em nós aquela mudança necessária. Desencarnando, também nós não nos transformamos em nossas estruturas íntimas. Na verdade, nós nos mantemos inalterados, tal qual ainda estivéssemos no corpo. Em ambos os casos, nós devemos nos esforçar por melhorarmos e trabalharmos para tal.
Então, o ato de reencarnar não nos transforma automaticamente em criaturas evoluídas. E o ato de desencarnar também não faz com que nós mudemos as nossas estruturas íntimas. Nos trabalhos mediúnicos, muitos indivíduos nem se acreditam desencarnados. Eles argumentam na mesa mediúnica que nunca se sentiram tão vivos, nunca se sentiram tão bem. Então, muitas vezes a morte não altera nem o estado de consciência do indivíduo, que dirá as estruturas íntimas e as formas de se expressar, de agir e, com certeza, também os vícios. Então, os espíritos dizem para nós que entrar e sair da matéria orgânica do corpo são processos biológicos a serviço de uma realidade muito maior. Então, reencarnar e desencarnar são processos biológicos, dizem respeito ao corpo. Porque o espírito entra no corpo, assume a condição de encarnado com um corpo físico e abandona essa condição de encarnado entrando na realidade espiritual por processos biológicos. O espírito entra e sai inalterado. A única coisa que ele leva e traz são os seus recursos íntimos, psíquicos, emocionais, os seus avanços morais. É assim que o espírito chega no planeta Terra para reencarnar ou abandona o planeta Terra quando desencarna. Esses processos biológicos estão a serviço, servem para uma realidade muito maior que a realidade espiritual. É a vida real do espírito. Encarnamos e desencarnamos muitas vezes, jamais morremos como espírito. O espírito não morre, ele simplesmente encarna e desencarna. Então a realidade espiritual, sim, é que é significativa. Esta é que deve ser servida pelos processos biológicos. Nós, muitas vezes, através dos esquecimentos necessários à reencarnação, chegamos na Terra acreditando que o processo biológico é que é importante, mas o processo biológico de reencarnar serve a uma realidade espiritual que é muito maior. Essa realidade espiritual tem por base a eternidade do espírito, a caminhada rumo à perfeição relativa, o infinito do tempo e a necessidade de evoluir continuamente. Então a realidade espiritual, essa é a realidade do espírito. E o espírito é eterno. O espírito jamais deixa de ser espírito. E ele caminha para uma perfeição relativa, porque perfeição absoluta somente Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança. Então nós vamos sim nós seremos espíritos perfeitos um dia. Mas essa perfeição sempre vai ser relativa, porque acima de nós sempre existirão entidades e espíritos e existirá Deus, que é a perfeição total. Nós temos o infinito do tempo. Essa condição de tempo é uma coisa necessária para os espíritos que encarnam no planeta Terra. Mas para o espírito não. Para o espírito o tempo é uma condição, né? É uma didática educativa do qual ele precisa saber que, vindo para a Terra, vivenciará algum tempo aqui. Entrando na realidade espiritual, deverá esperar o tempo necessário para que se criem as condições, para que se encarnem os espíritos, para que se encontrem as almas que devem progredir juntas em sua caminhada. Então, o tempo é uma condição. Mas para o espírito, o tempo é infinito. O tempo não existe para ele. O que existe para o espírito é a necessidade de evoluir continuamente. Sempre estamos na condição de espíritos em processo de evolução e a realidade biológica serve muito bem à realidade espiritual. Esse programa de encarnar e desencarnar e evoluir sempre fica comprometido pelo uso equivocado que fazemos dos nossos implementos educativos. Devido às nossas fraquezas morais, à nossa vontade viciada e ao nosso condicionamento negativo. Só que essas limitações derivam do nosso espírito ainda imperfeito, ignorante e leniente. Então o programa evolutivo do espírito, o processo de evoluir continuamente, fica comprometido, porque nós, ao encarnar, nos equivocamos e usamos equivocadamente os implementos educativos que nós recebemos para evoluir. Então, implementos educativos seriam o corpo,
a inteligência, a capacidade elaborativa, a nossa convivência em sociedade. São alguns exemplos. Nós viciamos, nós usamos mal, nós nos equivocamos ao utilizar esses implementos educativos. O trabalho, muitas vezes nós nos equivocamos em relação ao trabalho, e esses equívocos vêm das fraquezas morais, da nossa vontade viciada e dos condicionamentos negativos. Nós viciamos a nossa vontade. Nós colocamos a nossa vontade, muitas vezes, a serviço da materialidade, a serviço da matéria física do corpo. Quando, na verdade, nós deveríamos colocar a nossa vontade para vencermos em relação às provas materiais onde estamos inseridos, mas também utilizarmos essa vontade para fazermos as coisas necessárias ao processo evolutivo dentro da ótica do espírito, que não morre, que precisa evoluir, que entra e sai da matéria por processos biológicos, do qual nós ignoramos, do qual nós conhecemos de forma imperfeita e do qual nós temos preguiça muitas vezes, leniência muitas vezes de buscarmos essas informações. E quando as possuímos, temos preguiça de colocá-las em prática em nossa vida. Então o nosso programa evolutivo fica comprometido devido a esses equívocos. A demora de nos decidirmos pela caminhada espiritual acaba contribuindo para a nossa queda moral, a patamares ainda mais fundos e comprometedores, demorando longas vidas em reencarnações de baixo teor evolutivo até a reabilitação para a retomada da estrada anteriormente abandonada. Então nós ficamos vivenciando a matéria, acreditando nas realidades materiais, nós nos afastamos, nós não desejamos realizar a caminhada espiritual, o aprendizado espiritual, a vivência espiritual, fugimos disso. E por conta desses comportamentos dos equívocos que fazemos das interpretações, dos elementos evolutivos que nos acompanham quando reencarnamos e que se apresentam muitas vezes no corpo, nós vamos acumulando quedas. Nós vamos cada vez mais, vamos nos afundando, vamos nos comprometendo. Estar reencarnado é encontrar pessoas, encontrar situações, encontrar coisas, é estar exposto a uma série de forças que muitas vezes não sabemos interpretar, porque essa interpretação caminha junto com a caminhada espiritual. Nós nos afastamos da caminhada espiritual e não conseguimos compreender essas realidades, essas forças. E nós vamos nos comprometendo, vamos acumulando em nós atavismos, vamos acumulando em nós vícios, vamos acumulando em nós problemas, vamos arrumando inimigos e vamos vivenciando reencarnações de baixo teor evolutivo. Esta frase é de Emmanuel. Eu não lembro agora o livro, mas ele diz assim, reencarnações de baixo teor evolutivo, aonde nós reencarnamos por reencarnar, aonde nós precisamos vivenciar doenças, aonde nós precisamos vivenciar lugares difíceis, com pessoas extremamente obtusas, que nos dificultam os entendimentos, e até que nós nos reabilitamos, até que nós decidimos que isso não serve mais para nós, até que nós nos percebemos com problemas. Aí então nos decidimos pela caminhada espiritual. Aí então buscamos esse entendimento dentro das doutrinas, dentro das religiões onde nos sintamos acolhidos. E nos reabilitamos. Mas nós nos reabilitamos para retomar a estrada anteriormente abandonada. Então, se nós nos decidimos hoje, talvez nós levemos ainda muito tempo para começar a caminhar em largas passadas, a percorrer em largas passadas a caminhada espiritual. Agora, quanto mais nós nos abandonamos, quanto mais nós nos dificultamos, quanto mais nós nos atrasamos, mais tempo nós vamos ficar em reencarnações de baixo teor evolutivo. Mais tempo vamos levar para retomar a caminhada. E o trabalho que o espírito precisa fazer em seu processo evolutivo, ele não fica abandonado. Em algum momento nós vamos ter que abraçá-lo. É importante que nós façamos isso de forma consciente já. É importante que nós vamos fazendo essas contribuições espirituais a nós mesmos desde agora.
para que nós não precisemos ficar remando de lado nas correntezas da vida e que possamos começar já a nos colocarmos nessa caminhada tão necessária ao nosso processo evolutivo. Desses confrontos, ao estarmos encarnados, dos confrontos com os irmãos de caminhada, vamos elegendo alguns para serem os nossos inimigos, construindo trincheiras para batalhas cíclicas de vingança. Então nós vamos elegendo aqueles que nós queremos ter como inimigos. Nós vamos nos algemando pelo ódio a um espírito com tanta dificuldade de se libertar como a nós mesmos. E fazer isso é, por certo, uma inditosa iniciativa com consequências dolorosas para todos os envolvidos. Então, quando nós elegemos inimigos, na verdade, o que nós precisamos aprender e precisamos colocar na nossa perspectiva evolutiva é que nós precisamos eleger companheiros, amigos, irmãos. Conforme vamos evoluindo, vamos vendo esses espíritos como irmãos. Quando nós colocamos alguém como inimigo e fugimos dele, na verdade nós estamos nos algemando a ele. Nós estamos nos algemando a essa entidade pelo ódio. E esse espírito é um espírito com tanta dificuldade em evoluir e se libertar como nós nos vemos, como nós nos sentimos. Se nós colocarmos essa perspectiva nele, é possível que nós sejamos mais caridosos por compreender que aquele irmão talvez precise do meu entendimento, precise que eu inicie a minha caminhada evolutiva, minha caminhada espiritual, que eu comece a usar corretamente os implementos que eu recebo para o meu aprendizado e para a minha encarnação, para que ele possa receber de mim um exemplo. Nós precisamos entender e modificar essa condição. Nós precisamos compreender que nós não fazemos inimigos. O que nós precisamos aprender é trabalhar em equipe. Porque isso nós vamos fazer pelo resto das nossas eternidades. Nós somos sempre responsáveis em situação de obsessão. Todavia, nunca devemos nos colocar como culpados. É um erro, ao analisarmos os processos obsessivos, é um erro que imaginemos, que nos percebamos como culpados. Nós não somos culpados. Nós estamos encarnados porque recebemos uma oportunidade do alto para a nossa reabilitação. Então, nós não estamos sendo culpados. Nós estamos sendo responsabilizados. Existem situações que nos dizem respeito. E essas situações precisam ser sanadas, precisam ser pensadas, precisam ser curadas. E é isso que devemos fazer quando reencarnamos. Antes de nos sentirmos culpados diante de qualquer situação de provas e expiações em nossas encarnações, nós devemos antes pensar que somos pacientes. Nós somos doentes em situação de recuperação, sob tutela de entidades a serviço do Cristo, com vistas ao equilíbrio e à retificação que nos cabe conquistar. Nós não estamos aqui abandonados, nós não estamos aqui jogados, nós não estamos aqui relegados, nós não estamos aqui cumprindo penas em presídios espirituais. Nós somos hospitalizados, nós somos colocados como crianças em processo educativo em escolas, e é isso que devemos ver em relação ao nosso planeta. Antes, somos pacientes. E nós estamos sob os cuidados dos enviados do Cristo. Devemos colocar isso em perspectiva. Entidades a serviço do Cristo, do Mestre Jesus. Com vistas ao equilíbrio e à retificação que cabe a nós como espíritos conquistar. Responsáveis, não culpados. Entendendo e aceitando nosso programa para o bem, nos cabe cumprir a terapia lenificadora, pontificada por exercícios mentais para o equilíbrio, aceitar e praticar o auxílio fraterno no ambiente onde estamos e edificar as disposições morais que somos convocados a cumprir.
Se nós estamos internados, seja para tratamento, seja para educação, nós precisamos aceitar o programa para o bem. Quem determina as nossas encarnações é Deus, é Jesus, são os bons emissários do alto. Então, todos esses envolvidos no nosso programa sempre vão fazê-lo para o bem. Nós estamos encarnados, vivenciando as vidas que temos e enfrentando as dificuldades e as educações a que estamos submetidos para o nosso bem. Se é para o nosso bem e se é uma terapia, nos cabe cumprir. Se precisamos edificar o nosso espírito em saúde espiritual, vamos aceitar a terapia. Se precisamos aprender na escola do mundo, vamos aceitar esse processo educativo. E isso aqui é importante. Todo esse processo é pontificado por exercícios mentais para o equilíbrio. Exercícios mentais. O nosso trabalho, nas suas dificuldades, é um exercício mental. O aprendizado que devemos manter para o nosso progresso evolutivo é um exercício mental. O convívio com os nossos irmãos é um exercício mental. A forma como nós nos processamos em nossa saúde é um exercício mental. Pontificado por exercícios mentais. E esses exercícios mentais vão nos conduzir ao equilíbrio. Precisamos aceitar. Deixar de revolta, deixar de briga, deixar de ódio. Imaginar que nós estamos abandonados, que nós estamos relegados, de forma nenhuma. Precisamos começar a ver, abrir os olhos para ver, como Jesus disse. Olhos para ver, ouvidos para ouvir. Precisamos começar a verificar todo o auxílio que recebemos no nosso dia. Precisamos verificar o amor que nos cobre. Precisamos verificar a paz e a ordem em que vivemos. E isso é do bem. Isso vem do alto. Os desequilíbrios, os desarranjos, tudo que acontece em termos sociais, em termos políticos, em termos econômicos, são porque somos estabanados, não porque o bem não está ali. É porque naquilo que nos cabe fazer, nós não agimos com o coração, não olhamos pela ótica do espírito, e sim pela ótica da matéria. E também nós precisamos aceitar e praticar o auxílio fraterno. Nós somos auxiliados fraternamente. Precisamos aceitar. Nós nos revoltamos com a vida, nós nos revoltamos com a espiritualidade, mas todo o auxílio que recebemos, às vezes, nós não aceitamos. As ajudas vêm das formas mais variadas, mas nós somos condicionados, nós queremos condicionar a ajuda. Nós devemos aceitar o auxílio na forma como ele vem, porque ele é para o bem, é um programa para o bem. Vamos aceitar. E vamos praticar. Nós precisamos praticar o auxílio fraterno, porque existem pessoas que precisam de nós, existem pessoas que precisam do nosso trabalho, existem pessoas que precisam do nosso exemplo, existem pessoas que precisam da nossa presença. Mas nós precisamos praticar, precisamos estar ali, porque é para o bem. Nós precisamos edificar essas disposições morais, porque nós somos convocados a construir. Deus não prescinde do nosso trabalho. Jesus diz que precisa de nós. Ele disse, olha, vocês podem fazer tudo o que eu faço e mais. E eles, através das parábolas, Jesus convocava os trabalhadores, para que os trabalhadores arassem o campo, cuidassem da vinha. Nós somos convocados a construir o universo, nós somos convocados a construir a paz, nós somos convocados a construir o bem, nós somos convocados, mas precisamos aceitar. Porque este programa onde nós estamos envolvidos é o programa para o bem. Os nossos perseguidores de agora, muitas vezes nós elegemos os nossos inimigos, né? Nós os construímos
durante as nossas encarnações e a nossa trajetória evolutiva. Os nossos perseguidores de agora, eles irão se cansar ao verificar os esforços que promovemos para a nossa reabilitação e pelas tentativas frustradas que se somam em seus intentos, abandonando, enfim, seus desideratos e nos entregando ao nosso próprio destino. Se nós estamos à mercê dos inimigos que conseguimos construir, que conseguimos fazer na nossa caminhada evolutiva, se eles de agora se arbitram como se fossem nossos obsessores, ao verificar que nós nos comprometemos, que nós promovemos em nós a nossa reabilitação, que nós nos colocamos a serviço do bem, eles vão se cansar. Porque eles vão ver que nós estamos nos esforçando, nós estamos buscando uma reabilitação. E ele vai fazer diversas tentativas de nos demover desse caminho evolutivo, dessa caminhada espiritual que todos nós devemos e precisamos fazer e vamos fazer. Ele vai tentar diversas vezes e vai se frustrar, porque ele vai perceber que nós estamos promovendo em nós a nossa reabilitação. E essas tentativas frustradas vão se somando, até que ele diz assim, bom, o que eu vou fazer? Vou deixar esse cara, ele está entregue ao seu próprio destino. Ele está nas mãos dos mentores do Cristo, ele está se voltando para Deus, ele está fazendo o caminho dele. Ele vai abandonar, ele vai nos abandonar ao nosso próprio destino, ele vai buscar o destino dele. A nossa postura assertiva e cordata diante do processo de educação evolutiva vai auxiliar o nosso irmão obsessor. Se nós nos colocarmos de forma assertiva, pelo nosso processo de educação ou pelo nosso processo de restituição da nossa saúde espiritual, se nós nos colocarmos bravamente nessa luta, o nosso irmão obsessor, nós vamos auxiliá-lo. Nossa postura assertiva e cordata diante do processo de educação evolutiva auxiliará nosso irmão obsessor, que tal como nós, ele, tal como nós, estará sobre eflúvios salutares e benfazejos dos nossos irmãos maiores, dos nossos mentores, entendendo o processo a que nos submetemos e dulcificando-se por sua própria iniciativa. Então esse irmão obsessor, esse irmão extraviado, esse irmão equivocado, ao perceber que nós estamos assumindo posturas assertivas e cordatas, se ele insistir em ficar ao nosso lado, ele vai ficar também sob os eflúvios salutares e benfazejos dos mentores espirituais, dos bons irmãos que talvez estão tentando ajudá-lo. E se ele se submeter, assim como nós, ele vai se dulcificar por si mesmo. A sua própria iniciativa vai ajudá-lo. Nossa evangelização bem aproveitada dentro dos processos dolorosos que criamos pelos equívocos do passado rompe grilhões e modifica a nossa disposição íntima, abandonando comportamentos causadores de entraves que mantínhamos por insistência atávica ruim. Se dentro do nosso processo, se dentro dessa caminhada, se dentro da nossa convalescência, se dentro da nossa educação, nós nos evangelizarmos, porque é para isso que serve. Você está em dificuldade, eleva o teu pensamento a Deus e pede em oração. Roga ao Cristo. Se evangeliza diante da tua dificuldade. Aproveita ela. Se a nossa evangelização for bem aproveitada dentro dos processos dolorosos que criamos, pelos equívocos do passado, nós vamos romper grilhões e modificar nossa disposição íntima. Os processos dolorosos em que estamos inseridos, nós criamos, pelos equívocos do nosso passado. Mas se dentro desse processo doloroso nós buscarmos a nossa evangelização, nós vamos romper grilhões e vamos abandonar esses comportamentos causadores de entraves, que nós vínhamos mantendo por insistência atávica ruim. Então nós vamos romper. O Cristo disse que uma boa ação cobre uma multidão de pecados. Então, se nós soubermos utilizar esses instrumentos, se nós começarmos a prestar atenção que essas palavras elas não são soltas, elas não são citações, meras citações, frases de efeito, elas são lições valorosas
para o nosso processo evolutivo, para o nosso bom aproveitamento enquanto estudo e enquanto convalescência espiritual. Nós vamos romper essas amarras que nos mantêm estacionados. Nossa vibração mental, mantida pela nossa falta de entendimento, nos envolvimentos necessários ao desenrolar da vida, cria fácil campo de ação aos irmãos desencarnados em situação de desequilíbrio, permitindo nosso comprometimento em causas que já deveríamos ter abandonado. Então, se nós mantemos a vibração mental, se nós mantemos a nossa mente focada naqueles equívocos que nos referimos há pouco, porque nós não sabemos, nós não temos entendimento dos envolvimentos necessários ao desenrolar da vida, nós vamos criando campo de ação para os nossos irmãos em situação de desequilíbrio, aos nossos espíritos obsessores. O que seria falta de entendimento nos envolvimentos necessários aos desenrolares da vida? Uma hora nós somos filhos, em outra situação nós somos pais, em outra situação nós estamos trabalhando. São envolvimentos necessários. E esses envolvimentos, ora com cônjuge, ora com filho, ora com pai, ora com irmão, ora com colega de trabalho, ora diante da sociedade, ora diante das coisas materiais. Esses envolvimentos, eles são necessários ao desenrolar da vida. Mas eles são o que são. Envolvimentos necessários. Nós não somos ilhas, nós não estamos perdidos no espaço, nós não estamos boiando fora do planeta, nós estamos inseridos no planeta, então é necessário o envolvimento. Mas esses envolvimentos são necessários ao desenrolar da vida. Eles não são necessários para o nosso embrutecimento, eles não são necessários para o nosso vício, eles não são necessários para a nossa perda, eles não são necessários para o nosso entrave, eles não são necessários para isso. Nós precisamos entendê-los como necessários ao desenrolar da vida. Mas se nós mantivermos a nossa vibração mental nisso, nós vamos criar campo fácil de ação para os espíritos desencarnados, que vão nos comprometer em causas que muitas vezes já deveríamos ter abandonado. Nós militamos em causas que depois vão causar, sim, o nosso sofrimento. O estudo das obsessões em todos os seus aspectos abre nosso entendimento sobre os dois lados da vida, de modo a podermos vivenciar nossos caminhos sobre a ótica evolutiva do espírito imortal, que caminha para a felicidade perfeita quando se compromete nessa busca. Então, se nós começarmos a estudar a realidade espiritual, se nós começarmos a estudar e entender as obsessões, nós vamos compreender quando estamos encarnados e nós vamos compreender quando estamos desencarnados e os envolvimentos que isso traz. Mas nós precisamos fazê-lo pela ótica do espírito, a ótica evolutiva do espírito imortal. Se somos espíritos imortais, o que significa 20 ou 30 anos de trabalho na Terra? É um período. Se nós vamos observar o processo evolutivo através da ótica do espírito imortal, o que significa um casamento difícil com uma pessoa, com um cônjuge difícil? É uma lição. Se nós vamos observar o nosso processo evolutivo através da ótica do espírito imortal, o que significa encarnar e desencarnar? Processos biológicos. Nós vamos colocando uma perspectiva menor nas coisas da matéria e nós vamos compreendendo numa perspectiva maior e melhor pela ótica do espírito. E se nós começarmos a observar desta forma e percebermos que nós somos espíritos imortais, que o tempo para nós não conta e que nós devemos estar sempre em processo evolutivo, nós vamos nos colocar em caminhada para a felicidade perfeita, que somos espíritos em processo de perfeição. Mas, como viemos frisando, isso só acontece quando nós nos comprometemos nessa busca. Nós precisamos nos comprometer enquanto espíritos encarnados, enquanto espíritos desencarnados e enquanto processo evolutivo, enquanto ótica de espírito em processo encaminhada para a felicidade. E nós precisamos nos colocar e nos comprometer nessa busca, porque ela é para o nosso processo, para a nossa evolução e ela é para o bem. Se conseguirmos compreender isso, deixaremos de sofrer, deixaremos de temer e passaremos a acreditar muito mais no auxílio que o alto nos coloca todos os dias
e que nós muitas vezes reclamamos porque não o observamos, não conseguimos ver. Era disso que gostaria de falar hoje. Espero ter conseguido criar quadros mentais capazes de nos incentivar e de nos demover e de nos colocar de forma mais assertiva diante das provas e expiações que enfrentamos em nosso processo, para sermos bons cidadãos, para sermos bons espíritas, para sermos bons amigos e que possamos cada vez mais nos livrar desses problemas e dessas dificuldades que insistimos em carregar e que possamos cada vez mais nos habilitar enquanto espíritos, nos auxiliando no processo evolutivo e auxiliando também aqueles que se associam a nós, que se associam ao nosso psiquismo e que também precisam do nosso apoio. São nossos irmãos e é assim que precisam ser vistos. Gostaria de encerrar com uma oração, agradecendo aos bons mentores que nos inspiraram e abriram a nossa mente para esses entendimentos muitas vezes difíceis, mas que é necessário que em algum momento nós os abordemos e coloquemos em perspectiva para a nossa evolução. Que nós possamos trabalhar com mais amor, com mais afinco, que nós possamos nos habilitar para a caminhada evolutiva com o auxílio dos nossos mentores, com o auxílio do Cristo. Ele foi taxativo a dizer que nós precisamos dele para fazer isso, que nós possamos compreender isso e nos acalmar, nos favorecer, sermos dóceis, sermos dúcteis, para que possamos merecer esse apoio e esse auxílio e que possamos efetivar em nós esse processo de evolução e esse despertar de forma consciente. Que assim seja. Gostaria de agradecer a todos. Uma boa noite.